Livro 2. Malhas que desolaram o império antes do advento de Jesus Cristo e o culto aos falsos deuses não conjurou. Males da alma, os maiores de todos ou, melhor, os únicos com que os falsos deuses acabrunharam seus adoradores, ao invés de livrá-los deles. Capítulo 1. Norma que, por necessidade, é preciso seguir neste tratado. Se a razão humana, fraca e enferma cá na terra, ao invés de atrever-se a resistir ao brilho da verdade, submeter-se a sua languidez ao tratamento de salutar doutrina, à espera de que pela fé e pelo amor obtivesse da graça divina a sua cura, sentido exato e faculdade de exprimir-se bastariam, sem prolongada argumentação, para de sua insignificância convencer todo o erro. Mas a moléstia que trabalha os espíritos extraviados é ainda mais perniciosa hoje, quando, depois de todas as razões possíveis e tais como o homem deve esperar do homem, seja por causa da profunda cegueira que já não vê a evidência, seja por indomável obstinação, incapaz de suportá-la, defendem os arroubos de seu delírio como a razão e a própria verdade. Há, pois, frequente necessidade de a gente estender-se em fatos manifestos, não para mostrá-los a quem vê, mas para fazê-los tocados com os dedos, para ferir os olhos que não querem vê-los. Quando, porém, terminariam os debates e discussões, se nos julgássemos obrigados a dar sempre resposta às respostas? Com efeito, a falta de inteligência ou a teimosia rebelde respondem, como diz a Escritura, com palavras de iniquidade e sua vaidade não os fatiga, em absoluto. Se, por conseguinte, quiséssemos refutar-lhes as opiniões tantas vezes quantas obstinadamente tomaram o partido de pouco ligar ao que eles mesmos dizem, desde que nos contradigam, que trabalheira interminável, desesperante, estéril. Desse modo, não quererei para juiz de meus escritos nem a ti mesmo, caro Marcelino, nem pessoa alguma daquelas a quem, por amor a Jesus Cristo, consagro este fruto de minhas vigílias, se estiverdes sempre a reclamar resposta a cada contradição que se formule, parecidos com as mulheres de que fala o apóstolo que não param de aprender e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Capítulo 2. Coisas tratadas no livro 1. No livro precedente abordei esta obra a respeito da Santa Cidade, que me proponho erguer com auxílio de Deus. Pensei que, preliminarmente, devia responder aos ímpios que a religião cristã, porque lhes proíbe o abominável culto aos demônios, atribuem os flagelos da guerra que devastam o mundo, em especial a recente calamidade acontecida a Roma, quando, ao contrário, deveriam dar graças ao Cristo pela inaudita clemência dos bárbaros que, exclusivamente por amor a seu nome, para refúgio da liberdade dos vencidos abre os mais santos, os mais amplos asilos em vários respeito à profissão do cristianismo, sincero ou usurpado pelo medo, ao extremo de considerar ilícito exercer-se neles o direito da guerra. Aqui se apresenta a seguinte questão: por que se estendeu a ímpios e ingratos esse divino privilégio? Porque as calamidades da guerra envolveram no mesmo infortúnio os justos e os ímpios. Misturada com as vicissitudes diárias do mundo, em que os favores divinos e as aflições humanas parecem tocar em partilha, indiferentemente, a bons e maus, essa questão, perturbadora de grande número de espíritos, detive-me algum tempo a resolvê-la de acordo com a finalidade desta obra, mas principalmente para consolar as santas mulheres, feridas no pudor e não na castidade, a fim de a vida não ser para elas, em absoluto, motivo de remorso, quando sua alma não tem necessidade de conhecer o arrependimento. Depois,
Em poucas palavras, me dirigi aos covardes cuja cínica impudência insulta as aflições dos fiéis e em especial o ultrajado pudor de nossas santas e castas irmãs, apesar de serem os mais depravados, os mais impudentes dos homens, raça degenerada dos mesmos romanos cuja história tantas nobres lembranças conservou e, por cima, inimigos mortais da glória dos antepassados. Com efeito, Roma, fundada e engrandecida pela coragem dos ancestrais, havia feito, na grandeza, mais horrenda que na queda. Não passa agora de ruína de madeira e pedras, mas na vida deles a beleza moral é que se desmoronou, o coração ardia-lhes de paixões mais funestas que as chamas que lhes devoraram os tetos. Assim terminei o livro primeiro. Quero, agora, lembrar todos os males que Roma sofreu, seja no interior, seja nas províncias submetidas a seu império, males que infalivelmente atribuiriam à religião cristã, se na devida ocasião a liberdade da palavra evangélica houvesse erguido poderoso protesto contra seus enganadores e falsos deuses. Capítulo 3. Emprego a fazer-se da história para demonstrar os males sobrevindos aos romanos, quando prestavam culto aos deuses, antes de propagar-se a fé cristã. Mas lembra-te de que, assim, continuo pelejando contra aqueles cuja ignorância fez nascer este provérbio: se não chove, a culpa é dos cristãos. Encontram-se, entre eles, vários cujo espírito culto gosta da história, em que sem dificuldade aprenderam os fatos que vou referir. Mas, a fim de levantar contra nós a multidão ignorante, fingem ignorá-los e procuram persuadir o povo de não terem semelhantes desastres, que a certas distâncias de tempo e lugar necessariamente afligem o gênero humano, outra causa senão o cristianismo, que, para a ruína dos falsos deuses, propaga por toda parte seu imenso renome, sua brilhante popularidade. Pois remontem aos tempos anteriores à encarnação do Cristo, a gloriosa propagação de seu nome, de que tão futilmente se mostram invejosos. Lembre-se de quantas calamidades diferentes afligiram a República Romana e, se possível, defendam os deuses que é preciso servir para evitar malhas cujo sofrimento hoje nos atribuem. De fato, porque permitiram tais aflições de seus servidores, antes de a glória do nome de Jesus Cristo ofender-lhes a majestade e interditar-lhes os altares. Capítulo 4. Preceito algum de virtude recebeu dos deuses quem lhes tributava culto, representando para eles, em suas festas, verdadeiras desonestidades. Primeiro, porque a indiferença dos deuses à prevenção do desregramento dos costumes. É com justiça que o verdadeiro Deus negligenciou quem não serve. Esses deuses, porém, que homens profundamente ingratos se queixam de não poder servir, porque deixam seus adoradores sem leis, sem a luz necessária para bem viverem. Se os homens velam pelo culto aos deuses, não é justo que os deuses velem pelas ações dos homens. Mas, dir-se-á, ninguém é mau senão porque quer. Quem o nega? Era, contudo, dever de providência para esses deuses não ocultar aos fiéis os preceitos da virtude, mas professá-los em voz alta e, por intermédio dos pontífices, repreender, acusar os pecadores, apresentar ao crime a ameaça dos castigos, à justiça a promessa das recompensas. Ressoou alguma vez em vossos templos o eco de iguais ensinamentos? Também eu, quando adolescente, assisti a esses espetáculos, a essas sacrílegas farsas. Causavam-me prazer esses furores estranhos, esses concertos, esses jogos infames celebrados em honra dos deuses e das deusas. No dia da solene ablução da celeste Virgem Berecíntia, mãe de todos os deuses, em público, diante de sua liteira,
Os histriões mais vis cantavam tais obscenidades que seria vergonhoso ouvi-las, já não digo para a mãe dos deuses, mas para a mãe de qualquer senador, para a mãe de cidadão honesto, para a mãe dos próprios bufões, porque nem a última depravação poderia extinguir o sentimento de pudor que no fundo do coração o homem conserva em relação aos parentes. Com efeito, qual desses bufões mesmos não se envergonharia de repetir em casa, diante da mãe, os estribilhos cínicos, as atitudes lascivas com que, em presença da mãe dos deuses e diante de inúmeras testemunhas de ambos os sexos, afligia sem pudor olhos e ouvidos? A imensa e confusa multidão que fora atraída pela curiosidade não devia retirar-se com o desgosto e a confusão da vergonha. Se isso é cerimônia sagrada, que é, então, sacrilégio? Se isso é ablução, que é, então, sujeira? E isso tudo se chamava festim, festim com efeito, em que se ofereciam à fome dos demônios os alimentos de que gostavam. Quem não sabe que espíritos se comprazem em tais infâmias, a menos que ignore a própria existência dos espíritos imundos, que sob o nome de deuses seduzem os homens, a menos que viva tal vida que despreze o verdadeiro Deus e lhes busque as graças ou lhes receie a cólera. Capítulo 5. Obscenidades com que os devotos da Mãe dos Deuses a honram. E não são esses insensatos que, ao invés de lutarem contra os excessos do vergonhoso costume, neles se comprazem com delícia. É o ilustre Cipião Násica, que o Senado enviou, como cidadão mais virtuoso de todos, ao encontro do impuro ídolo. É Cipião que eu agora quereria por juiz. Ficaríamos sabendo se gostaria que a mãe houvesse prestado à República serviços tão eminentes que a tornassem merecedora de honras divinas, honras que romanos, gregos e outros povos concederam, reconhecidos, a vários de seus benfeitores mortais, que, segundo julgavam, tinham se tornado imortais e admitidos no número dos deuses. Não há dúvida que, se fosse possível, desejaria a mãe essa gloriosa felicidade, mas quereria que essas honras divinas fossem celebradas por meio de semelhantes infâmias. A essa pergunta gritaria, sem dúvida, esta resposta: não. Que minha mãe continue falta de sensibilidade e vida, mas não viva, deusa, para prestar ouvidos a semelhantes horrores. Longe de nosso pensamento que tal senador romano, de entendimento magnânimo ao extremo de proscrever o teatro em cidade de almas viris, deseja a mãe culta em que, como deusa, a invoquem por meio de preces que poderiam ofendê-la, simples mortal, como se fossem palavras obscenas. Não acreditaria que a apoteose corrompesse a tal ponto os sentimentos de virtuosa mulher, que acolhesse como piedosa as homenagens a essas obscenidades infames, a que durante a vida fecharia os ouvidos e se furtaria, fugindo, a menos que quisesse que por causa dela se envergonhassem os parentes, o marido, os filhos. Assim a mãe dos deuses, que o último dos homens não teria reconhecido como mãe, querendo apossar-se das almas romanas, reclama ao cidadão mais virtuoso. É para, com efeito, fazê-lo assim por seus conselhos e assistência. Não, quer apenas seduzi-lo, parecida com aquela mulher caçadora das almas preciosas, como diz a Escritura. Quer que esse magnânimo coração, orgulhoso de testemunho tido por divino, considerando-se de virtude eminente, não se ponha em busca da piedade, da verdadeira religião, sem que os mais nobres caracteres caem na insignificância do orgulho. E, pedindo um homem de bem, que pretende, se não induzi-lo em erro, essa deusa que em suas solenidades exige divertimentos que as pessoas de bem repeliriam com horror de seus banquetes. Capítulo 6. Os deuses dos pagãos nunca estabeleceram doutrina relativa.
esse o motivo da negligência dos deuses em regular a vida e os costumes dos povos, das cidades devotadas a seu culto, em conjurar por terríveis ameaças os horrendos males que não devoram o campo e a vinha, nem a casa e as riquezas, mas o próprio homem, a carne submissa à alma, a alma e o espírito que rege a carne. Longe disso, permite a malícia humana encher as medidas. Reprimiram-na alguma vez? Demonstrem-no, então, provem-no. Mas não me venham alegar fúteis cochichos, segundo os quais uma espécie de misteriosa tradição sopra aos ouvidos de alguns raros iniciados não sei que princípios de probidade e pudor. Citem, apontem os lugares consagrados a piedosas reuniões, onde não se celebrem jogos, com canções e atitudes cênicas, nem as solenes fugalhas em que se soltam as rédeas a todas as infâmias, verdadeiras fugalhas do pudor e da honestidade, mas o povo recebe aos ensinamentos dos deuses para conter a avareza, reprimir a ambição, refrear a luxúria e o miserando homem aprenda o que Pércio quer que aprenda, conforme o poeta exclama com amargura. Aprendei, infeliz, remontai as causas, procurai saber o que somos, para que vida recebemos o ser, qual a ordem imposta, onde e de que ponto deve a roda descrever a curva que dá a volta molemente à pista, a miséria das riquezas e dos desejos, a utilidade desta moeda tão rude ainda, que parte se deve à pátria e a parentes amados, o que Deus quer que sejas e em que condição da humanidade marcou teu lugar. Que nos digam onde professavam tais máximas em nome dos deuses, onde se reuniu o povo para ouvir esses divinos preceitos, em que lugares parecidos com nossas igrejas, que mostramos haverem sido instituídas para semelhantes reuniões, onde quer que a religião cristã se tenha difundido. Capítulo 7. São inúteis os inventos filosóficos sem a autoridade divina, porque a quem quer que seja propenso ao vício mais incita o que fizeram os deuses que o averiguado pelas lucubrações dos homens. Será que vão citar-nos as escolas e as discussões dos filósofos? Primeiro, não são de origem romana, mas grega. Depois, devem-se ser considerados romanos, por haver-se a Grécia tornado província do Império Romano. Não publicam os preceitos dos deuses, mas as invenções dos homens, cujo gênio penetrante e sutil se propôs descobrir racionalmente o que a natureza encerra de mais secreto, o que é preciso buscar ou evitar na conduta da vida, que indução certa a arte de raciocinar exprime por encadeamento rigoroso, o que não conclui ou repugna as conclusões tiradas. Alguns descobriram grandes verdades, enquanto Deus lhe prestou auxílio, mas, enquanto escravos da fraqueza humana, caíram no erro, a providência divina resistiu-lhes justamente ao orgulho, para mostrar, com o próprio exemplo desses homens, o caminho da piedade que do fundo da humildade se eleva ao céu, questão que com a graça do verdadeiro Deus e Senhor teremos oportunidade de aprofundar e discutir. Se, todavia, os filósofos descobriram o segredo de por meio de santa vida encaminhar-se à vida bem-aventurada, não seria bem mais justo conceder a tais homens as honras divinas? Não seria melhor e mais conforme à honestidade ler os livros de Platão em seu templo que assistir, no templo dos demônios, a voluntárias mutilações dos sacerdotes galos, a consagrações cênicas, a ferimentos extravagantes, a todas as cruéis torpezas, enfim, a todas as crueldades vergonhosas, mas solenemente praticadas nas festas das infames divindades? A educação moral da juventude não seria bem mais útil à leitura pública de código de leis divinas que os estéreis elogios das leis e instituições de nossos ancestrais? Com efeito, não sentem os adoradores dos deuses fermentar-lhes na alma o veneno de culpável desejo, segundo a expressão de Pércio, quando pensam no procedimento de Júpiter, ao invés de pensarem nas lições da academia e na disciplina austera de Catã? Assim, em Terêncio, jovem libertino vê, em pintura na muralha, como Júpiter faz cair certa chuva no regaço de Danaí,
protegendo com tamanha autoridade sua torpeza, jacta-se de haver seguido as pegadas de um Deus. Que Deus? Aquele cujo trovão sacode a profunda abóbada dos céus. Pigmeu que sou, teria vergonha de imitá-lo? Não. Não. Imitei-o com muito gosto. Capítulo 8. Jogos cênicos, em que a narrativa das sem-vergonhices dos deuses os aplaca, ao invés de ofendê-los. Não é, dir-se-á, as festas dos deuses, mas a ficção dos poetas que devem ser reportados esses ensinamentos. Quem me impede de responder serem mais torpes os mistérios da religião que os desregramentos do teatro? Limito-me, todavia, a dizer: E ninguém pode negá-lo, sem que a história o convença do contrário. Não haverem tais jogos, em que reina a ficção dos poetas, sido introduzidos nas cerimônias religiosas pela ignorante superstição dos romanos. Pelo contrário, os próprios deuses, imperiosamente e quase com ameaça, ordenaram fossem solenemente representados, como lembrei em poucas palavras no livro 1. De fato, durante o flagelo de desastroso contágio é que os jogos cênicos foram primitivamente instituídos em Roma pela autoridade dos pontífices. Quem, por conseguinte, não se proporia seguir como regra de vida as ações representadas nesses jogos de instituição divina, de preferência aos artigos escritos nos códigos da sabedoria humana. Se o Senhor dos deuses jamais foi adúltero, senão na culpável ficção dos poetas, não é a omissão, mas a sacrílega licenciosidade dos referidos jogos que a justa cólera das castas divindades deve vingar. Entretanto, esse divertimento é o mais tolerável, pois essas tragédias, essas comédias, imaginação dos poetas, expostas no palco, sabem pelo menos velar a obscenidade do assunto por certa decência de expressão. Assim, fazem parte dos chamados estudos honestos e liberais e os velhos obrigam as crianças a lê-las e aprendê-las. Capítulo 9. Opinião dos antigos romanos sobre a repressão das ciências poéticas, que os gregos, seguindo o parecer dos deuses, queriam livres. Entretanto, que pensavam das representações teatrais os antigos romanos? É o que Cícero nos explica em sua obra República, em que Cipião, discutindo, se exprime assim: se os costumes privados não o tolerassem, a comédia jamais faria com que no teatro lhe aplaudissem a libertinagem. Quanto aos gregos, mais antigos, talvez tivessem escusa para a licenciosidade dos conceitos, porque a lei permitia a comédia falar nomeada e livremente de tudo e de todos. Assim, na mesma obra, Cipião, o africano, acrescenta: quem não foi atingido por ela, ou melhor, contra quem não se encarniçou, a quem perdoou, que tenha vibrado golpes em aduladores do povo, cidadãos perversos e sediciosos, como Cleon, Cleofon, Hipérbolo, ainda passa. Tenhamos paciência, muito embora seja preferível que não note o poeta, mas o censor. Que Péricles, entretanto, depois de durante tantos anos governar a república com soberana autoridade na paz e na guerra, seja ultrajado em versos e os recitem no palco, não é menos indecente que seria, entre nós, Plauto ou Névio, se pretendessem falar mal dos Cipiões, ou Cecílio, de Catão. E pouco depois, nossas leis das 12 tábuas, ao contrário, tão avaras da pena capital, decretaram-na para todo cidadão que manchasse a honra alheia por meio de poesias ou representações ultrajantes. É, com efeito, ao julgamento, a censura legítima dos magistrados, não é o capricho dos poetas, que nossa vida deve ser submetida,
devemos estar ao abrigo da injúria, se não nos é permitido responder e defender-nos em juízo. Essa passagem do livro IV de A República de Cícero, que julguei dever extrair literalmente, salvo algumas omissões ou ligeiras alterações para facilitar-lhe a inteligência, pois importa muito ao objetivo que me propus. Sequência outras considerações cuja conclusão mostra que os antigos romanos não suportavam de bom grado fosse alguém, enquanto vivo, elogiado ou censurado em cena. Por admitirem tal desregramento, os gregos, como já declarei, não eram menos cínicos, porém mais consequentes, pois viam os deuses aplaudirem o opróbrio com que a cena cobria não somente os homens, mas os próprios deuses, quer se tratasse de mera ficção dos poetas, quer fosse narrativa ou representação verdadeira dos crimes divinos. Prove ao céu que os homens se contentassem em considerá-los simples divertimento, não modelos. Seria demasiado orgulho, com efeito, poupar a reputação dos maiorais da cidade dos outros cidadãos, se os deuses não queriam fosse poupada a sua própria reputação. Quanto à escusa habitualmente alegada, a saber, que os crimes atribuídos aos deuses não passam de imaginação e mentira, existe algo mais criminoso, se consultamos a verdadeira piedade, algo mais artificioso, algo mais pérfido, se levamos em conta a malícia dos demônios. De fato, se a difamação de cidadão virtuoso e devotado à pátria é mais indigna ainda porque não lhe calunia apenas os costumes, mas também a verdade, que suplícios poderão bastar, quando injúria tão horrível, tão criminosa, atinge a própria divindade. Capítulo 10. Finura da malícia com que os demônios querem que deles se contem crimes verdadeiros ou falsos. Que importa, porém, a espíritos malignos, tomados por deuses, lhes atribuam crimes imaginários, se nas redes de opiniões extravagantes envolvem as almas humanas e as arrastam consigo a inevitável suplício. Que esses crimes tenham sido praticados por homens cuja apoteose rejubila tais amigos dos erros humanos, sutis artesãos de malfeitorias e impostura, hábeis em substituírem os próprios objetos do culto idólatra, ou que ninguém seja responsável por eles, que importa? Querem que a ficção os atribua aos deuses, a fim de que tais exemplos autorizem toda a atrocidade, toda a infâmia, como se houvesse comércio de crimes entre o céu e a terra. Assim, os gregos, sentindo-se escravos de tais divindades, não achavam que em cena assim reboante de ultrajes os poetas devessem poupá-los, quer por ambição de serem assimilados aos deuses, quer por medo de irritá-los, elevando-se acima deles pela procura de reputação melhor. Por causa desse princípio é que admitiam os atores as mais altas dignidades. Com efeito, esse mesmo livro da obra República refere que Ésquines, eloquente orador de Atenas, depois de haver representado tragédias na juventude, chegou ao governo do estado e Aristodemo, outro ator trágico, foi com frequência enviado pelos atenienses em missão a Filipe, para tratar dos mais importantes negócios da guerra e da paz. Se a arte e os jogos cênicos eram, com efeito, agradáveis aos deuses, era razoável relegar os atores ao plano dos cidadãos infames. Capítulo 11. Autores e atores, que entre os gregos eram admitidos ao governo da República, porque lhes pareceu não haver motivo para desprezar homens por intermédio de quem aplacavam os deuses. Tratava-se de verdadeira vergonha para os gregos, mas acomodavam-se à fantasia dos deuses. Não se atreviam a subtrair a vida dos cidadãos à língua homicida dos poetas e dos histriões que desacreditavam a vida dos deuses, com permissão, com agrado dos próprios deuses, e, longe de desprezarem os atores de ficções tão agradáveis às divindades, julgaram-nos dignos das maiores honras.
Com efeito, porque honrar os sacerdotes que tornam os deuses propícios, graças ao sangue das vítimas, e apontar como infames os atores, instrumentos dos prazeres cênicos reclamados pelos deuses como honra cuja omissão, segundo suas próprias ameaças, provocaria cólera celeste. Outro sim, não quer o célebre Labião, profundo conhecedor da ciência sagrada, que a diferença de culto estabeleça distinção entre divindades boas e más. As más, libações sangrentas, preces fúnebres; as boas, homenagens repletas de alegria e prazer como, diz ele, jogos, festins, lectistérnio. Mais tarde discutiremos, com o auxílio de Deus, o fundamento dessas opiniões todas. Quanto à presente questão, quer tais honras sejam tributadas indiferentemente a todos os deuses, todos considerados bons. Não fica bem serem maus os deuses ou, melhor ainda, são todos maus, pois não passam de espíritos impuros. Quer, segundo o parecer de Labião, estabeleça-se alguma diferença entre as homenagens. É sempre com muita razão que os gregos honram ao mesmo tempo os sacerdotes que oferecem os sacrifícios e os atores que celebram os jogos. Não ficariam, com efeito, convencidos de que injuriavam todos os deuses, se a cena constituísse prazer para todos, ou, coisa ainda mais indigna, os deuses bons, se apenas os bons neles se comprazessem. Capítulo 12. Tirando dos poetas a liberdade contra os homens e deixando-lhes a liberdade que contra os deuses lhes haviam outorgado, os romanos pensaram melhor de si que dos deuses. Quanto aos romanos, Escipião na mesma república mostra-se orgulhoso disso. não quiseram deixar a vida e a reputação de ninguém entregues à injuriosa malignidade dos poetas e chegaram até mesmo a decretar a pena capital contra todo cidadão responsável por versos difamatórios. Nobre respeito do homem por si mesmo, mas orgulho, mas impiedade para com os deuses. Ignorava que sofriam com paciência, digo mais, com prazer que os dilacerasse o dente envenenado dos poetas, acreditava-se mais digno de respeito que os próprios deuses e a muralha da lei protegia o homem contra os ultrajes, que acabrunhavam os deuses nos jogos celebrados em honra deles. Que, louvas, Cipião, o proibir-se aos poetas de Roma que insultassem cidadão romano e vês como nenhum dos deuses é poupado. Fazes, portanto, mais caso da dignidade do Senado que da glória do Capitólio, de Roma apenas que de todo o céu. E os poetas não poderão vibrar contra os cidadãos os dardos da língua maldizente, proíbe a lei. Mas, livres em relação aos deuses, sem receio, nem senador, nem príncipe do Senado, nem censor, nem pontífice, poderão ultrajá-los impunemente. Não é mesmo verdadeira a indignidade que Plauto ou Névio maldigam um dos Cipiões ou Cecílio de Catã? Mas é justo que vosso Terêncio exacerbe a incontinência da juventude com o exemplo de Júpiter ótimo e máximo. Capítulo 13. Deveriam os romanos haver entendido serem indignos de culto divino deuses que se regozijavam com serem honrados por meio de jogos de tal maneira torpes? Se fosse vivo, Cipião talvez me respondesse, como recusar impunidade ao que os próprios deuses consagraram. Não introduziram nos costumes romanos os jogos cênicos, em que se representa, se diz, se faz tudo isso. Não ordenaram que lhes consagrassem e celebrassem em sua honra. Que tal ordem não os convenceu de que não passavam de deuses de mentira, absolutamente dignos de receberem honras divinas em semelhante república. Não era contrário à decência e à razão adorá-los,
reclamavam-se representações injuriosas aos romanos. Como, então, em nome do céu, puderam tomá-los por deuses dignos de adoração, em lugar de reconhecê-los como espíritos dignos de ódio, quando, desejosos de enganar os homens, quiseram que seu próprio culto lhes publicasse os crimes? Todavia, embora já dominados por funesta superstição, ao extremo de honrar divindades que pediam a cena a homenagem de semelhantes torpezas, os romanos conservaram dignidade e pudor suficientes para não honrar os atores, a exemplo dos gregos, mas, de acordo com as palavras que Cícero diz proferidas pelo próprio Cipião, tendo por infâmias a arte e os jogos cênicos, não somente julgaram inadmissíveis nos empregos as pessoas que exerciam tal profissão, como, por cima, queriam fossem, por nota sensorial, excluídas da própria tribo. Admirável sabedoria, digna de figurar entre as verdadeiras virtudes de Roma. Mas porque a si mesma não serve de modelo e guia. Algum cidadão romano escolhe a profissão de ator, fecham-se para ele todas as vias de acesso às dignidades, digo mais, a severidade do censor não o tolera nem mesmo na própria tribo, isso é justo. Nobre instinto da glória. Inspiração ingenuamente romana. Mas respondam-me se há motivo de colocar à margem das dignidades agente de teatro e, ao mesmo tempo, introduzir os jogos cênicos nas homenagens prestadas aos deuses. Desconhecida por longo tempo da virtude dos romanos, a arte teatral apenas é querida para divertimento do homem e somente se encenua no seio da corrupção. Como, pois, é que os deuses lhe reclamam a homenagem? E rejeita-se com desprezo o ator, um dos ministros do culto divino. Ousam detestar quem representa as referidas infâmias, ao mesmo tempo que adoram quem as exige. Entre gregos e romanos a questão a solucionar-se. Os gregos acham razoável honrar os homens de teatro, pois adoram deuses que solicitam jogos cênicos. Os romanos, ao contrário, não consentem que a presença deles desonre a Assembleia do Senado, digo mais, nem mesmo a tribo, em que a plebe é admitida. Nessa pendência, porém, o seguinte raciocínio resolve qualquer dificuldade. Os gregos erigem em princípio, se deve culto a tais deuses, devem-se honras a tais homens. Mas é impossível honrar semelhantes homens, objetam os romanos. E os cristãos concluem, logo, é impossível adorar deuses assim. Capítulo 14. Melhor foi Platão, não dando em sua cidade bem morigerada lugar aos poetas, que esses deuses que quiseram ser honrados com jogos cênicos. Os poetas, pergunto agora, autores de semelhantes fábulas, a quem a lei das 12 tábuas proíbe que atentem contra a reputação dos cidadãos, quando cobrem de opróbrio e ultraje os deuses, por que não são considerados infames como os comediantes, censurados como os que representam essas ficções poéticas, essas ignominiosas divindades? É justo exprobrar os atores e honrar os autores? Não é, porventura, ao grego Platão que se deve conceder a palma da equidade, quando, concebendo segundo a razão o estado ideal, julga necessário dele banir os poetas, como inimigos da verdade, porquanto não poderia tolerar insultos sacrílegos, nem fábulas corruptoras e enganosas. E é Platão, é o homem que, proscrevendo os poetas, da cidade bane a mentira, ao passo que os deuses reclamam, como verdadeira honra, os jogos cênicos. Agora, compara o homem com a divindade. O homem não quer nem mesmo que se escrevam tais infâmias e de fazê-lo dissuade, sem persuadir, a leviandade e efeminação gregas, a divindade quer até que as representem,
e uma ordem sua arranca a modéstia e gravidade dos romanos tais representações e, além disso, exige que esses jogos lhes sejam dedicados, consagrados, solenemente celebrados em sua honra. Quem, afinal, seria mais honroso divinizar, o sábio que proíbe tantos obscenos delírios ou os demônios encantados com o erro dos homens, a quem Platão não pôde persuadir da verdade? Labião julgou dever elevar Platão à categoria dos semideuses, como Hércules, como Rômulo. Aos heróis prefere os semideuses, mas coloca uns e outros no número das divindades. Quanto a mim, não somente aos heróis, mas aos próprios deuses, acho preferível Platão, a quem Labião chama semideus. As leis romanas aproximam-se do pensamento de Platão, porque, condena-se todas as ficções poéticas, os romanos pelo menos aos poetas recusam licença para maldizer dos homens, interdiz-se até mesmo que permaneçam na cidade, banem da sociedade civil os atores e talvez os banissem por completo, se ousassem insurgir-se contra esses deuses que lhes impõem os jogos cênicos. Por conseguinte, os romanos jamais poderiam obter, nem esperar, para regular-lhes ou corrigir-lhes os costumes, lei alguma desses deuses que a lei romana humilha e confunde. Os deuses reclamam jogos cênicos em sua honra, a lei proíbe que gente de teatro ascenda às dignidades, os deuses exigem que as ficções poéticas lhe proclamem as infâmias, a lei proíbe que a impudência dos poetas difame os homens. O semideus Platão insurgiu-se contra a vergonhosa paixão de tais deuses. Que deuses? Mostrou que a índole romana devia realizar, exilando de toda a cidade bem dirigidos poetas, artesãos de mentiras ou sedutores dos fracos mortais a quem convidam a imitar, como ações divinas, os mais odiosos crimes. Quanto a mim, sem ter Platão por Deus, nem por semideus, sem compará-lo a nenhum dos santos anjos do soberano Deus, a nenhum dos profetas de verdade, a nenhum apóstolo, a nenhum mártir do Cristo, nem mesmo a simples cristão. Com a graça do Senhor desenvolverei, em lugar oportuno, as razões desse modo de pensar. Tal semideus, segundo o parecer de Labião, prefiro, contudo, a Hércules, se não a Rômulo, embora nenhuma narrativa, nenhuma ficção de historiador ou de poeta lhe atribuam fratricídio ou qualquer outro crime, mas prefiro, sem sombra de dúvida, a Priapo, a Cinocéfalo, a Febre, enfim, divindades que Roma tomou por empréstimo aos altares estrangeiros ou foi a primeira a consagrar. E como semelhantes deuses teriam o cuidado de prevenir ou desarraigar, por meio de preceitos ou leis, tal corrupção do espírito ou dos costumes, se interessam no desenvolvimento, na propagação dos vícios, pedindo a teatro a solene publicidade de seus crimes reais ou imaginários, a fim de os vergonhosos instintos do homem se inflamarem espontaneamente, como se autorizados pelos deuses. Cícero exclama em vão, a respeito dos poetas, quando se sentem amparados pelas aclamações e sufrágios do povo, sábio e maravilhoso preceptor, sem dúvida alguma, que trevas espalham, que terrores inspiram, que paixões inflamam. Capítulo 15. Os romanos criaram para si alguns deuses, não por sádio juízo, mas por adulação. E que razão decidiu a escolha dos deuses, desses falsos deuses? Razão ou, antes, lisonja. Com efeito, o sábio que erige em semideus, o próprio Platão, que, através de valiosos trabalhos, tanto lutou com os males tão funestos da alma e sua desastrosa influência nos costumes humanos, não o julgam digno do mais humilde templo e vários deuses preferem Rômulo, embora a doutrina secreta não lhe atribua culto de Deus, mas de semideus. Para ele não instituíram Flâmine, tão eminente dignidade sacerdotal nos antigos ritos, conforme o testemunho da altura da mitra,
que não existiam senão 3 Flâmenes, o Dialis para Júpiter, o Martialis para Marte e o Quirinalis para Rômulo. De fato, como esse rei foi admitido no céu por benevolência de seus concidadãos, recebeu o nome de Quirinus. Assim, vê-se Rômulo elevado, no que diz respeito a honras, acima de Netuno, acima de Plutão, irmão de Júpiter, acima até de Saturno, pai deles, porquanto aos altares de Rômulo atribuem grão sacerdote reservado a Júpiter e talvez concedido a Marte, pai de Rômulo, como homenagem ao filho. Capítulo 16. Se os deuses se preocupassem com a justiça, deles os romanos deveriam receber preceitos relativos ao bem viver, ao invés de tomarem de empréstimo leis a outros homens. Se de suas divindades houvessem os romanos podido receber leis morais, não teriam ido, alguns anos depois da fundação de Roma, tomar de empréstimo aos atenienses as leis de Solon. Não as observam exatamente como as receberam, procuram torná-las melhores e mais perfeitas, deixando a Lacedemônia as leis de Licurgo, embora esse legislador as apresente como instituídas pela autoridade de Apolo. Mas, sabiamente incrédulos, os romanos de modo algum as querem. Numa Pompílio, sucessor de Rômulo, passa por autor de certas leis insuficientes para regulamentar o Estado. Embora os deuses lhe devessem a instituição de várias cerimônias sagradas, não se diz, em absoluto, houvesse em troca recebido essas leis. Assim, males da alma, desregramento da vida, contágios morais, flagelos de tal modo terríveis que, no testemunho das pessoas mais sábias do paganismo, arruinam as cidades cujos muros permanecem de pé. Esses deuses pouco se incomodam com deles preservar seus adoradores. Longe disso, trabalham, como já dissemos, em agravá-los ainda mais. Capítulo 17. Rapto das Sabinas e outras iniquidades que na cidade de Roma reinaram naqueles mesmos dias, classificados elogiosamente de bons. Mas talvez os deuses não tenham dado leis ao povo romano, porque em Roma, segundo Salustio, o honesto e o justo reinavam tanto na consciência como na lei. Deve-se atribuir, sem dúvida, a essa equidade natural o rapto das Sabinas. Moças estrangeiras deixam-se prender na armadilha de espetáculo adrede preparado. A violência rouba-as aos parentes. Cada romano apodera-se, como pode, de uma Sabina. Que há de mais legítimo? Que há de mais justo? Se, todavia, os sabinos foram injustos, recusando, não foram mais ainda os romanos, raptando. Não teria sido mais justo combater vizinhos que recusavam as filhas a pelejar contra pais que as pediam de volta aos raptores? Quem retinha, pois, o filho do deus Marte, certo da assistência paterna? Porque não procurava pelas armas a vingança, a reparação da injúria das esposas recusadas? A guerra podia oferecer ao vencedor algum direito de apoderar-se do objeto de injusta recusa. A paz, entretanto, não concedia nenhum e a guerra foi injusta com pais justamente indignados. Mas a perfídia teve resultado feliz e, muito embora o espetáculo dos jogos do circo tenha perpetuado a lembrança do rapto, Roma não aprovou semelhante exemplo. O erro dos romanos pôde chegar ao extremo de fazer de Rômulo um deus, porém não há de autorizar, pelo costume ou pela lei, a imitação de tal crime. Não foi também por esse senso natural de equidade que, depois da expulsão do rei Tarquínio, cujo filho desonrara Lucrécia, o cônsul Júnior Bruto obrigou o colega Tarquínio Colatino, marido da vítima, homem virtuoso e sem mácula,
abdicar do consulado e não lhe permitiu continuar vivendo em Roma. Estranha injustiça, que tem por fator um cúmplice o mesmo povo de que Colatino e o próprio Bruto haviam recebido o poder consular. E quando, depois da Guerra de 10 anos, em que o exército romano travou tantos combates desastrosos contra os ventinos, quando Roma, aterrorizada, duvidava da própria salvação, não é esse mesmo sentimento que se rebela contra Marco Camilo, o herói da época, rápido vencedor desses terríveis inimigos e de sua poderosa cidade. A inveja, que agride sua virtude, e a insolência dos tribunos do povo acusam-no, tal a ingratidão da cidade por ele recém-salva que, certo da condenação, a evita por meio de voluntário exílio, condenam-no, ausente, a pagar 10.000 libras de cobre, condenam a ele, predestinado vingador da pátria ingrata que dentro em pouco iria arrancar aos gauleses. Precisarei lembrar tantas cenas de injustiça e violência que agitavam Roma, quando os patrícios punham todo o esforço em sujeitar o povo, quando o povo se rebelava contra a servidão e de parte a parte os chefes não eram inspirados pela razão e equidade, mas possuídos pela paixão de vencer. Capítulo 18, que ensina a história de Salustio acerca dos costumes romanos, tanto dos que o medo coartara como dos que a segurança deixava livres. Dou-me por satisfeito, pois, e quero apenas o testemunho de Salustio. Proferiu em louvor dos romanos as seguintes palavras, que servem de texto ao presente discurso. Entre eles, o honesto e o justo reinavam tanto na consciência como na lei, designando a época em que, livre dos reis, Roma cresceu com rapidez inaudita. Entretanto, no livro primeiro de sua história, no começo do livro, confessa que desde os tempos em que a república passou dos reis aos cônsules, as injustiças dos poderosos provocaram a separação entre o senado e povo e outras lutas intestinas. O seguir, lembra que, entre a segunda e a última guerra púnica, o povo romano viveu na união e na virtude, mas não atribui ao amor a justiça a feliz harmonia, e sim, enquanto Cartago esteve de pé, ao temor à paz infiel, temor salutar, porque reprimia a desordem, preservava os costumes, continha os vícios, o que decidiu o sábio Nazica a rebelar-se contra a destruição de Cartago. E o historiador acrescenta logo depois, mas a discórdia, a avareza, a ambição, inevitáveis filhas da prosperidade, desenvolveram-se de modo exorbitante após a destruição de Cartago. Dilo para dar-nos a entender que também antes costumavam nascer e agigantar-se. Explicando logo o porquê do que disse, escreve, porque a injustiça dos poderosos e, por causa dela, separação entre o senado e povo e outras discórdias domésticas houve desde o princípio e não apenas depois de expulsos os reis. Enquanto duraram o medo a Tarquínio e a difícil guerra sustentada contra a Etrúria, viveu-se com equidade e moderação. Adverte como, no breve espaço de tempo que sucedeu à exeção, quer dizer, ao banimento dos reis, viveram com certa equidade e moderação, mas acrescenta que a causa disso foi o medo. Causava-lhe receio a guerra que Tarquínio, posto fora do reino de Roma e aliado aos etruscos, fazia aos romanos. Repare bem no que acrescenta a seguir. Depois os patrícios se empenharam em tratar o povo como escravo, dispor da vida e pessoa do plebeu, à maneira dos reis, removê-lo do campo e governar sozinhos, sem para nada contar com os demais. Oprimindo por semelhantes serviços e, em especial, pela usura, tolerando, entre guerras contínuas, não apenas tributos escorchantes, mas também o serviço militar, o povo, armado, ocupou os montes Sagrado e Aventino, obteve, assim, o direito de eleger tribunos chamados da plebe, e outras garantias. A Segunda Guerra Púnica pôs termo às discórdias e debates entre ambas as partes.
Eis como, pouco tempo depois de proscrita a realeza, eram os romanos cujo historiador nos diz, entre eles, o honesto e o justo reinavam tanto na consciência como na lei. Se, por conseguinte, averiguou-se que era assim tal época, celebrada como a da máxima excelência e formosura da República Romana, que nos parecerá se deva pensar ou dizer da época seguinte. Então, mudando pouco a pouco, para usar palavras do mesmo historiador, de ótima e formosíssima se transformou em dissolutíssima e péssima. Isso, porém, como o historiador observa, depois da destruição de Cartago. O modo como Salustio refere abreviadamente esses tempos e os descreve a gente pode ver em sua história. Nela põe à mostra os inúmeros males que se originam da prosperidade, até chegar às guerras civis. Diz assim, desde esse tempo, os costumes dos antepassados não iam despenhando-se lentamente, como antes, mas de modo torrentoso. Tanto assim que o luxo e a cobiça corromperam a mocidade e chegaram a dizer, com razão, haverem nascido pessoas que não podiam ter patrimônio, nem tolerar que os demais tivessem. Conta Salustio, a seguir, muitas coisas dos vícios de Sila e outras vergonheiras da República. Vários escritores concordam com ele, embora não se lhe igualem na eloquência. Você, contudo, vê, segundo penso, e quem quer que repare nisso perceberá com bastante clareza em que lodaçal de péssimos costumes Roma se atolou antes do advento de nosso Rei Celeste. E isso aconteceu não apenas antes de Cristo, já presente na carne, haver começado a ensinar, mas antes mesmo de nascer de Maria. Se tantos e tamanhos males desses tempos, toleráveis a princípio, intoleráveis e horrendos após a destruição de Cartago, não se atrevem a imputar às suas divindades, que nas mentes humanas semeavam com infernal astúcia opiniões de que brotavam tais vícios, porque os presentes males atribuem a Cristo, cuja salutaríssima doutrina proíbe, por uma parte, o culto aos deuses falsos e enganadores e, por outra, detestando e condenando com divina autoridade a vergonhosa e nociva cupidez do homem, deste mundo, que corre, com tantos males, a precipitar-se na ruína, vai insensivelmente subtraindo sua família. Com base nessa família constituirá, não por aplauso da vaidade, mas por juízo da verdade, sua própria, eterna e gloriosíssima cidade. Capítulo 19. Corrupção da República Romana antes de Cristo proibir o culto aos deuses. Eis que a República Romana, Saiba-se, não serei o primeiro a dizê-lo, seus autores, que por dinheiro nulo ensinaram, já o disseram muito antes do advento de Cristo. Mudando pouco a pouco, de ótima e formosíssima se transformou em dissolutíssima e péssima. Eis que, antes do advento de Cristo e após o desaparecimento de Cartago, os costumes dos antepassados não iam desempenhando-se lentamente, mas de modo torrentoso, ao extremo de o luxo e a cobiça corromperem a mocidade. Leiam-nos os preceitos que em favor do povo romano os deuses promulgaram contra a cobiça e o luxo. Oxalá se houvesse limitado a dar-lhe mandamentos relativos ao pudor e à modéstia, sem exigir-lhe vergonhosas obscenidades, que lhes harmonizassem a falsa divindade e a perniciosa autoridade. Leiam-nos os preceitos, dados em tamanho número pelos profetas, pelo Santo Evangelho, pelos Atos dos Apóstolos e pelas Epístolas, contra a cobiça e a luxúria, tão divina e tão excelentemente comunicados aos povos de todas as partes, reunidos para ouvi-los sem o estrépito dos debates filosóficos, mas com o ribombar de trovão procedente dos oráculos e nuvens de Deus. Entretanto, não atribuem aos deuses o haver-se a República Romana,
antes do advento de Cristo, tornado dissolutíssima e péssima por culpa do luxo, avareza e de mais torpes e licenciosos costumes. Em troca, as costas da religião cristã põe, gritando, as recentes calamidades, justo salário do orgulho e da libertinagem. Se os reis da terra e os povos todos, os príncipes e todos os juízes da terra, moços e virgens, velhos e crianças, todos os de idade capaz de ambos os sexos e aqueles, publicanos e soldados, a quem João Batista se dirige lhe ouvissem e ao mesmo tempo pusessem em prática os preceitos relativos aos costumes justos e santos, a república não apenas ornaria de felicidade os páramos da presente vida, mas acenderia ao próprio cimo da vida eterna, para lhe reinar em beatitude imorredoura. Mas, porque este ouve e aquele despreza e a maioria é mais amiga do encanto dos vícios que da útil aspereza das virtudes, aos servos de Deus, quer sejam reis, quer sejam príncipes, ricos ou pobres, livres ou escravos, de qualquer sexo, em mandado que tolerem, se necessário, essa república ainda péssima e dissolutíssima. Manda-se-lhes, além disso, que por essa tolerância conquistem lugar bastante glorioso na muito santa e muito augusta corte dos anjos, na república celeste, em que a lei é a vontade de Deus. Capítulo 20. De que felicidade querem gozar e com que moralidade querem viver os que inculpam os tempos da religião cristã. Mas os adoradores e amigos de tais deuses, cuja velha caria e maldade se gloriam de imitar, de maneira alguma se esforçam para que a república não seja dissolutíssima e péssima. Subsista, dizem, floresça, repleta de riquezas, gloriosa em vitórias ou, felicidade maior, tranquila na paz. Que nos importa? Importa-nos mais é que cada qual acrescente suas riquezas, a fim de bastarem as prodigalidades cotidianas, que deixam o fraco à mercê do poderoso. Que os pobres obedeçam aos ricos, para saciarem a fome e sob sua proteção gozarem de tranquila ociosidade. Que os ricos abusem dos pobres, instrumentos de faustosa clientela. Que os povos não aplaudam quem lhes serve os interesses, mas quem os provê de prazeres. Que não lhes ordenem coisa difícil, nem proíbam coisa impura. Que os reis não se preocupem com excelência, mas apenas com a servilidade dos vassalos. Que as províncias sirvam os reis, não como dirigentes dos costumes, e sim como donos de seus bens e provedores de seus deleites, e não os honrem sinceramente, porém os temam com dobreza e servilismo. Que as leis castiguem mais quem prejudica a vinha alheia que o causador de dano à sua própria vida. Que ninguém seja levado a juízo, salvo aquele que prejudique ou importune os bens alheios, a casa ou a saúde ou, então, alguém que não queira. Que, no mais, faça quanto lhe agrade, com os seus, dos seus ou de quem quiser. Que haja muitas mulheres públicas, tanto para quem quiser fruí-las como, de maneira especial, para aqueles que não podem manter concubina. Que se edifiquem amplos e suntuosos palácios, que se realizem com frequência opíparos banquetes e, onde a cada qual pareça melhor ou seja mais conveniente, jogue-se, beba-se, coma-se, gaste-se. Que reine em toda parte o estrépito de bailes. Que os teatros desabem com os clamores de luxuriante alegria e de toda espécie de prazeres bestiais e torpes. Seja considerado inimigo público quem não gostar de semelhante felicidade. Se alguém tentar modificá-la ou acabar com ela, afaste-o a multidão licenciosa, expulse-o da pátria, tire-o do número dos vivos. Tenham-se por verdadeiros deuses os que puseram ao alcance dos povos a referida felicidade e, uma vez alcançada, a mantiveram.
sejam adorados como quiserem, peçam, como bem lhes pareça, jogos que possam obter com o de seus adoradores, contanto que se esforcem para tamanha prosperidade não ser perturbada pelo inimigo, pela peste ou qualquer outra calamidade. Que homem sensato compara essa república, já não digo ao Império Romano, mas ao palácio de Sardanapalo. Esse rei de antigamente de tal maneira se entregou aos prazeres que em sua sepultura mandou escrever que, morto, apenas possuía aquilo que, enquanto vivo, sua libido possuíra. Se tivessem semelhante rei, que contemporizasse com eles nessas coisas, não os contrariando em coisa alguma com nenhuma severidade, consagrar-lhe um templo e sacerdote, com maior gosto que o dos antigos romanos, quando os dedicaram a Rômulo. Capítulo 21. Opinião de Cícero sobre a República Romana. Mas, se não fazem caso de quem disse que a República Romana era péssima e sumamente dissoluta, nem lhes importa que se encontre repleta de máculas e vergonheiras, de péssimos e desbragados costumes, mas apenas que subsiste e se mantenha em pé, ouçam. Ouçam não, segundo refere Salustio, como chegou a ser péssima e dissoluta, porém como já então perecera e não se conservava rastro algum de república, conforme Cícero demonstra. Introduz Cipião, o mesmo que arrasou Cartago, no debate sobre a república, quando a corrupção descrita por Salustio já fazia pressentir-se iminente decadência. O debate realizava-se precisamente no tempo em que acabava de ser assassinado um dos Gracos, em quem, segundo Salustio, tiveram início graves sedições, visto como no mesmo livro lhe menciona a morte. Dissera Cipião no fim do livro segundo que, assim como na cítara, nas flautas, no canto e nas próprias vozes se deve guardar certa consonância de sons diferentes, sob pena de a mudança ou a discordância ferirem ouvidos educados, e tal consonância, graças à combinação dos mais dessemelhantes sons, torna-se concorde e congruente, assim também igual tonalidade na ordem política admitida entre as classes alta, média e baixa suscitava o congraçamento dos cidadãos. E aquilo que no canto os músicos chamam harmonia era na cidade a concórdia, o mais suave e estreito vínculo de consistência em toda a república, que sem justiça não pode, em absoluto, subsistir. A seguir disserta larga e belamente sobre a necessidade que a cidade tem de justiça e sobre os prejuízos que sua ausência lhe acarreta. Depois, Filo, um dos presentes ao debate, começou a falar e pediu que se tratasse mais detidamente a questão e se falasse mais extensamente da justiça, por causa do aforismo já comum entre o vulgo: sem justiça é impossível governar a república. Cipião assentiu em que se discutisse e ventilasse tal ponto. E replicou que, segundo lhe parecia, não era nada o que até aquele momento se discutira acerca da república e se tornava impossível passar adiante, sem primeiro deixar bem assentado que não somente era demasiado falso dizer-se impossível governar a república sem injustiça, como, ao contrário, era impossível governá-la sem muitíssima justiça. Aprazada para o dia seguinte a explanação do tema, no livro seguinte discutiu-se com animados debates. Filo em pessoa fez as vezes dos que opinavam ser impossível governar sem injustiça a república, pedindo, em especial, que não o julgassem de tal parecer. Dissertou com calor em prol da injustiça contra a justiça, esforçando-se por demonstrar, com argumentos e exemplos verossímeis, a utilidade daquela para a república e a inutilidade desta. Então, Lélio, a pedido de todos, assumiu a defesa da justiça e com todas as forças afirmou não existir para a cidade inimigo pior que a injustiça e ser de todo em todo impossível que a república subsista ou seja governada, se não tem por fundamento indiscutível justiça.
como lhes parecesse estar a questão suficientemente discutida, Cipião retorna ao interrompido discurso, recorda e encarece uma vez mais a breve definição que dera de república, que se reduzia a dizer que é coisa do povo. E determina o que é povo, dizendo não ser toda a concorrência multitudinária, mas a associação baseada no consenso do direito e na comunidade de interesses. Fincou-se, depois, na utilidade da definição para os debates. Além disso, infere, das definições que dá, existir república, quer dizer, coisa do povo, quando bem e justamente administrada, por um rei, alguns magnatas ou pela totalidade do povo. Por conseguinte, quando injusto o rei, a quem, à moda dos gregos, chamou tirano, ou injustos os magnatas, cuja conjura disse ser facção, ou injusto o povo, para o qual não encontrou nome apropriado, salvo se também chamá-la de tirano, a república não era viciosa, como se elucidara no dia anterior. Segundo os ensinamentos que lhe decorriam das definições, era em absoluto nulo ou inexistente a república. Isso pelo simples motivo de já não se tratar de coisa do povo, pois dela o tirano ou a facção se apoderara. Mesmo o povo, se injusto, já não seria povo, porque não seria multidão associada pelo consenso do direito e pela comunidade do bem comum, segundo a definição que se dera de povo. Quando, por conseguinte, a República Romana era tal qual a descreveu Salustio, já não era dissolutíssima e péssima, como ele diz, porquanto, na realidade, não existia. O debate sobre a República, travado entre os maiores homens daqueles tempos, o pôs em evidência. O próprio Túlio, falando não por boca de Cipião ou de algum outro, mas por si mesmo, no começo do livro V, depois de citar o verso do poeta Ênio, que diz: a República Romana subsiste por causa de seus antigos costumes e de seus heróis antigos, escreve esse verso, porque verdadeiro e breve, parece-me a expressão de verdadeiro oráculo, porquanto nem os heróis, caso a cidade não fosse morigerada, nem os costumes, se não a houvessem governado semelhantes homens, poderiam fundar, nem conservar por tanto tempo república tão grande, que em tantos lugares e com tanta justiça dominava. Assim, em tempos passados, o costume do país colocava a serviço dele homens insignes, que mantinham os costumes antigos e as instituições dos antepassados. Mas, havendo recebido a República como pintura de mestre, já descolorida, porém, pela antiguidade, nosso século não apenas descuidou de reavivar-lhe as cores que ostentara, como nem mesmo se preocupou, por menos que fosse, em conservar-lhe sequer a forma e os últimos contornos. Que resta, pois, dos velhos costumes, que, segundo Ênio, garantiam a continuidade da República Romana. Agora vemos que se encontram em desuso e de tal maneira relegados ao esquecimento, que não apenas ninguém os estima, como até nem os conhece. Que direi dos homens, se por falta de homens os costumes feneceram? De tamanha calamidade não nos incumbe apenas dar a razão, mas também defender-nos, como réus de crime capital, porque por causa de nossos vícios, não por casualidade, da República nos fica o nome apenas, pois na realidade tempo faz que a perdemos. Confessa o Cícero, embora muito depois da morte do africano, de quem fez em seus livros interlocutor nos debates sobre a República, mas, sem dúvida alguma, antes do advento de Cristo. Se isso fosse ouvido e divulgado, depois de propagada e florescente a religião cristã, quem deles não julgaria devê-lo atribuir aos cristãos? Assim, por que suas divindades não se esforçaram para não perecer e perder-se a República cuja perda Cícero, tanto tempo antes de Cristo vir em carne mortal, com acentos assim lúgubres deplora? Vejam seus panegiristas como era no tempo desses homens antigos e desses costumes.
Vejam se porventura nela floreou a verdadeira justiça ou, talvez, nem mesmo então viveu nos costumes, mas pintada em cores. Isso o próprio Cícero, sem percebê-lo, disse, ao representá-la assim. Mas, se Deus quiser, noutro lugar trataremos esse caso. Esforçar-me-ei, no devido tempo, para mostrar, de acordo com as definições do próprio Cícero, em que resumidamente consignou que era a república e que era o povo, pela boca de Cipião, conformando-se com ele outros muitos pareceres, quer o seu, quer o daqueles a quem fez participar no debate. Que a romana jamais foi república, porque jamais conheceu a verdadeira justiça. Segundo as definições mais prováveis e a seu modo, foi república, mais bem administrada pelos antigos romanos que pelos modernos. Verdadeira justiça existe apenas na república cujo fundador e governo é Cristo. Se nos agrada chamá-la república, por que não podemos negar que seja também coisa do povo? Se, porém, tal nome, que em outros lugares tem significado diferente, aparta-se muito de nossa linguagem corrente, pelo menos na cidade de que diz a Escritura, coisas gloriosas disseram-se de ti, cidade de Deus, encontra-se a verdadeira justiça. Capítulo 22. Os deuses dos romanos jamais cuidaram de que o desregramento dos costumes não corrompesse a república. Mas, quanto à presente questão, por mais louvável que digam haja sido ou seja citada a república, segundo seus mais competentes autores, já muito antes do advento de Cristo se tornara dissolutíssima e péssima ou, por melhor dizer, inexistente de todo em todo perdida, por causa de seus depravadíssimos costumes. Por conseguinte, a fim de evitarem que perecesse, os deuses que a protegiam estavam na obrigação de, primeiro, dar normas de bom procedimento e moralidade ao povo que lhes rendia culto e os festejava com tantos templos, com tantos sacerdotes e tamanha variedade de sacrifícios, com tantas e tão diversas cerimônias, com tantas e tão festivas solenidades e com tantas celebrações de jogos. E nisso tudo os demônios apenas faziam seu negócio, sem preocupar-se de como viviam. Cuidavam só de que levassem vida bem desregrada, contanto que, embora de medo, os súditos fizessem tudo isso em honra deles. Se deram, digam, mostrem, deu-nos a ler que leis, dadas pelos deuses, quebrantaram os Gracos, quando perturbaram a república com sedições. Que leis infringiram Mário, Sine e Carbon, para lançarem-se a guerras civis começadas com as causas mais injustas, prosseguidas com crueldade e mais cruelmente ainda terminadas. Por fim, quais transgrediu Sila, cuja vida, feitos e costumes, conforme os descrevem Salluste e outros historiadores, a todos causam horror. Quem negará que a república já não existia? Ousarão, porventura, como costumam, alegar a corrupção dos costumes e o seguinte pensamento de Virgílio, que de ordinário citam para a defesa dos deuses: foram-se, abandonando templos e altares, todos os deuses que mantinham de pé tal império. Em primeiro lugar, se assim é, não tem motivo de queixa contra a religião cristã, pretendendo que, por causa dela, os deuses, ofendidos, os desampararam. De há muitos depravados costumes de seus ancestrais haviam enxotado dos altares da cidade, como a moscas, deuses tão numerosos e tão plebeus. Mas onde se encontrava o enxame de divindades, quando, muito antes de se corromperem os costumes antigos, os gauleses tomaram e incendiaram Roma. Nessa ocasião, havendo-se os inimigos apoderado da cidade toda, apenas ficou a colina do Capitólio, até essa tomariam, se, enquanto os deuses ressonavam, os gansos não estivessem acordados. Roma esteve, por isso,
na iminência de cair na superstição dos egípcios, que cultuavam animais e aves, dedicando ao ganso festividade solene. Agora não estou tratando, porém, dos males adventícios, mais do corpo que da alma, ocasionados por inimigos ou qualquer outra calamidade, e sim da corrupção dos costumes que descolorindo, no começo, pouco a pouco, depois se precipitaram de modo torrentoso, causando tamanho estrago, que seus mais autorizados escritores não hesitaram em dizer que os tetos e os muros sobreviveram à República. E, para que perecesse, os deuses fizeram muito bem de fugir, abandonando templos e altares, se a cidade lhes desprezar os preceitos relativos ao bem viver e à justiça. Agora pergunto, que deuses eram esses, que não quiseram viver com o povo que os adorava e o deixaram viver mal, sem jamais ensiná-lo a bem viver? Capítulo 23. As mudanças das coisas temporais não dependem da assistência ou da oposição dos demônios, mas do ditame do verdadeiro Deus. Que mais, se parece que os assistiram na satisfação de seus vícios e se demonstra não os haverem auxiliado a refreá-los. Ajudaram Mário, homem novo e plebeu, crudelíssimo promotor e comandante de guerras civis, a ser cônsul 7 vezes e a durante o 7º consulado acabar seus dias, já ancião, a fim de não cair nas mãos de Sila, seu imediato e futuro vencedor. Se para tanto não o ajudaram os deuses, não é ninharia reconhecer que, apesar de os deuses não lhe serem propícios, possa alguém alcançar essa, diga-se de passagem, tão desejada felicidade temporal. Não é ninharia, tampouco, possam homens como Mário ser acumulados de bens e desfrutar saúde, força, riqueza, honras, dignidades e vida longa e possam também, como Régulo, que estava em graça dos deuses, padecer cativeiro, servidão, pobreza, noites em claro, dores, torturas e morte. Se admitem ser assim, em poucas palavras confessam que não lhes aproveitam coisa alguma e lhes rendem culto inutilmente. Com efeito, insistiram sem que o povo aprendesse as coisas mais contrárias às virtudes da alma e à honestidade da vida, cujo prêmio se deve esperar depois da morte, e, quanto a esses bens temporais e transitórios, não podem prejudicar a quem odeiam, nem aproveitar aquele de quem gostam, porque lhes rendem culto. Para que com tamanho afã os importunam? Porque nos tempos laboriosos e tristes murmuram, como se, de ofendidos, houvessem se retirado, e com injúrias imerecidas lastimam a religião cristã. Se, contudo, nessas coisas podem favorecer ou prejudicar, porque beneficiaram Mário, homem tão mau, e não auxiliaram Régulo, homem tão bom? Acaso desse modo não demonstram ser muito injustos e maus? Se por semelhante motivo haja quem considere deverem ser mais temidos e reverenciados, saiba havê-los Régulo reverenciado menos que Mário. Nem, tampouco, lhe pareça que a gente deve escolher a vida pior, porque pensa que os deuses mais favoreceram Mário que Régulo. De fato, Metelo, o mais louvado de todos os romanos, que teve 5 filhos cônsules, foi ditoso até nas coisas temporais, enquanto Catilina, deles o mais detestado, foi desditoso, viveu acabrunhado pela pobreza e se viu batido na guerra que sua maldade acendeu. Muito verdadeira e certa é a felicidade em que superabundam os bons que adoram Deus, o único que pode outorgá-la. Quando a perversão dos costumes ia acabando com a república, suas divindades nada fizeram por endireitá-los ou corrigi-los, a fim de não perder-se, ao contrário, prestaram auxílio para depravá-los e corrompê-los, que, assim, despenharia-se de uma vez. Não se finjam bons, como se, ofendidos pela iniquidade dos cidadãos, houvessem se exilado.
É certo que permaneceram em Roma, delatam-se, convencem-nos, não puderam auxiliá-los com preceitos, nem esconder-se, calando. Omito dizer haverem os minturnenses, compadecidos, encomendado Mário a deusa Marica, em bosque a ela consagrado, para que tivesse bom êxito em todas as coisas. Regressando incólume do desesperado lance, entrou em Roma testa de verdadeiro exército de bandidos. Nesse transe, como foi sangrenta a vitória que obteve contra concidadãos, vitória mais implacável que a de qualquer inimigo, leia quem quiser sabê-lo naqueles que a escreveram. Isso, porém, como já declarei, vou passar por alto. Não quero atribuir a não ser que Deus Marica a sangrenta felicidade de Mário, mas especialmente oculta a providência de Deus, para tapar-lhes a boca e livrar do erro os que tratam esse ponto sem parcialidade, mas com prudência e tino. Com efeito, se algum poder os demônios têm nessas coisas, não é mais do que o permitido pela secreta vontade do Onipotente. Isso para não termos grande estima à felicidade terrena, que fartas vezes, como aconteceu com Mário, se concede à pessoa má, nem a consideremos verdadeiro mal, por vermos gozarem-na, mesmo contra a vontade dos demônios, muito piedosos e bons adoradores do único Deus verdadeiro. Nem acreditemos que, por causa desses bens ou desses males terrenos, devamos aplacar ou temer esses imundíssimos espíritos, porque assim como os maus não podem fazer na terra o que desejarem, assim também os demônios, se não consente a vontade do Senhor, cujos pensamentos ninguém compreende plenamente e ninguém repreende com justiça. Capítulo 24. Feitos de Sila, em que os demônios aparecem como auxiliares seus. Certo é que é o próprio Sila, cujos tempos foram tais, que os passados, de que parecia ser o reformador, em comparação com os seus deixaram muito a desejar, ao impelir suas hostes para a cidade, contra Mário, os augúrios se mostraram muito propícios. Tanto assim, que o arúspice postúmio se comprometeu a sofrer a pena capital, caso Sila, auxiliado pelos deuses, não levasse a cabo o que intentava. Veja como os deuses não se haviam retirado, quando vaticinavam os acontecimentos futuros e não se preocupavam coisa alguma em corrigir o próprio Sila. Pressagiavam-lhe grande ventura e não lhe quebrantavam com ameaças a sórdida cupidez. Pouco depois, na Ásia, quando guerreava Mitridates, por intermédio de Lúcio Tício, lhe chegou mensagem de Júpiter, anunciando-lhe que venceria Mitridates. Pois foi o que sucedeu. Mais tarde, enquanto maquinava retornar a Roma e no sangue dos compatriotas vingar-se de injúrias feitas a ele mesmo e a seus amigos, em mãos de obscuros soldado da 6ª Legião lhe chegou nova mensagem de Júpiter, que, depois de lembrar-lhe que antes já lhe anunciara a vitória sobre Mitridates, prometeu dar-lhe poder para das mãos do inimigo arrebatar a república, não sem muito derramamento de sangue. Então, Sila pergunta ao soldado que visão tivera. Em face do que lhe foi respondido, veio-lhe à memória que antes ouviu de quem lhe trouxera a mensagem referente à vitória contra Mitridates. Que resposta darão à seguinte pergunta: por que cuidaram os deuses de anunciar como faustos semelhantes acontecimentos e nenhum deles tratou de corrigir Sila, fazendo-o sabedor dos inúmeros males que ocasionariam suas furiosas guerras civis, não apenas capazes de desonrar a república, mas até mesmo de acabar com ela? É óbvio, com efeito, como já declarei tantas vezes e as letras sagradas nos mostram, que esses deuses não passam de demônios. Os próprios acontecimentos demonstram suficientemente que trabalham porque os consideram e reverenciam como deuses e lhes façam oferendas que, perante o tribunal de Deus, idêntica e péssima causa os associam com aqueles que os adoram. Depois,
Em chegando ao Tarento, Sila oferece sacrifício aos deuses. Vê, na parte superior do fígado do bezerro, a imagem de cintilante coroa de ouro. Então, o arúspice póstumo lhe explicou que a coroa significava insígnia e vitória e o mandou comer, sozinho, as entranhas da vítima. Dali a pouco, um dos escravos de certo Lúcio Pôncio gritou, em tom de presságio: sou mensageiro de Belona, a vitória é tua, Sila. Em seguida, acrescentou que o Capitólio pegaria fogo. Disse e no mesmo instante saiu do acampamento. No dia seguinte voltou mais espiritado, gritando que o Capitólio ardera. Realmente, o Capitólio fora preso das chamas. Para qualquer demônio isso era fácil de antever e anunciar com a máxima celeridade possível. Interessa-me, acima de tudo, é você observar o que diz mais de perto ao objeto que nos propusemos, isto é, a que deuses querem estar sujeitos àqueles que blasfemam contra o Salvador, que dá servidão aos demônios e exime a vontade dos fiéis. O homem de quem já falamos gritou em tom de vaticínio: a vitória é tua, Sila. E, para acreditarem que o fazia por inspiração divina, anunciou a iminência de acontecimento que no mesmo instante sucedia, longe dele, por boca de quem o Espírito falava. Não exclamou, entretanto: abstente, Sila, de crimes. Cometeu-os, incrivelmente horrendos, o vencedor a quem no fígado do bezerro, como claríssimo prenúncio de vitória, apareceu coroa de ouro. Casos semelhantes sinais costumassem dar os deuses bons e não os ímpios demônios, nas entranhas das vítimas apareceriam sem dúvida prognósticos de futuros males abomináveis e nocivos em extremo a Sila. Nem o proveito que a vitória lhe carreou à dignidade foi maior que o prejuízo por ela causado à sua cupidez, pois deu em resultado que, anelando a coisas fora de propósito e ensoberbecido e despenhado pelas prósperas, acabasse por ser mais carrasco da própria alma que do corpo dos inimigos. Isso, triste de verdade e na verdade digno de lástima, não anunciavam os deuses nas entranhas das vítimas, nem por augúrios, nem por sonho algum, nem por espécie alguma de adivinhação. É que a vê-lo corrigido preferiam vê-lo derrotado. Mas ainda, trabalhavam em excesso para o glorioso vencedor dos próprios concidadãos render-se, vencido e cativo, a seus nefandos vícios e, assim poderem tiranizá-lo bem mais estreitamente. Capítulo 25. Grau em que os espíritos malignos incitam os homens à maldade, interpondo o próprio exemplo, à guisa de autoridade divina, para cometerem velhacarias. Depois disso, quem não entende, quem não vá, se não é dos que a separar-se, com a graça divina, da companhia de tais deuses preferem imitá-los, como se afanam em acreditar com o próprio exemplo, à guisa de autoridade divina, as velhacarias que cometem. Foi o que se evidenciou, quando, em extensa planura da campanha, onde pouco depois se entrechocaram em nefária peleja as tropas civis, os viram pelejar entre si. Ouviu-se, primeiro, grande tropel, depois, muitas pessoas contaram que durante alguns dias viram dois exércitos em luta. Fim da batalha, encontraram vestígios como que de homens e cavalos, em quantidade a esperar de semelhante encontro. Se, por conseguinte, é verdade haverem os deuses pelejado entre si, merecem desculpas guerras civis dos homens. Mas considere-se a malícia ou a vileza de tais deuses. Se fingiram haver batalhado, não fizeram apenas que aos romanos, que se debatiam em guerras civis, parecessem não estarem cometendo crime algum, pois seguiam o exemplo dos deuses.
Já se haviam iniciado as guerras civis, precedidas pelo execrável estrago de alguns nefandos choques. Já excitaram a curiosidade de muitos o caso de certo soldado que com o morto que ia despojar identificou, ao desnudá-lo, irmão seu. Então, abominando as discórdias civis, uniu-se ao corpo do irmão, matou-se ali mesmo. Para não pesar-lhes tamanha maldade e inflamar-se mais e mais a paixão abominável pelas armas, os daninhos demônios, a quem, julgando os deuses, pensavam dever veneração e culto, houveram por bem, pelejando entre si aparecer aos homens. O objetivo perseguido pelos deuses era que o amor apaixonado à pátria não receasse imitar semelhantes encontros, mas a velha caria humana encontrasse justificativa no exemplo divino. Com a mesma astúcia mandaram os espíritos malignos que lhes dedicassem e consagrassem os jogos histriônicos, de que já falei bastante. Neles o canto e o drama celebravam tantas infâmias dos deuses, que tanto quem acreditasse haverem-nas praticado como quem não acreditasse haveria de, confiado, imitá-los, vendo que lhes agradava a exibição de tais façanhas. E, para ninguém pensar, quando os poetas contam as lutas de deuses contra deuses, que antes escrevem injúrias contra os deuses que algo digno deles, são os primeiros a confirmar os versos dos poetas. Para isso, aos olhos humanos mostram-se em combate, não apenas em cena, por meio de atores, mas em pessoa, no campo de batalha. Vimos-nos obrigados a dizê-lo, porque, em face da imoralidade dos concidadãos, seus próprios historiadores não duvidaram em dizer que muito antes do advento de nosso Senhor Jesus Cristo a República Romana se perdera e já não existia. Mas não atribuem às suas divindades a perdição de Roma. Fazem nosso Cristo responsável pelos males transitórios, que não podem deitar a perder quem é bom, quer vivo, quer morto. Trata-se de verdadeiro contrassenso, pois ninguém ignora que nosso Cristo é frequente em preceitos em prol dos bons costumes e contra os maus, ao passo que os deuses nenhum preceito assim deram ao povo que os adorava para que a república não perecesse. Ao contrário, iam, com a autoridade do mau exemplo que davam, corrompendo os costumes e fazendo a república perecer. Penso que ninguém se atreverá, daqui por diante, a dizer que sucumbiu porque, abandonando templos e altares, os deuses se foram, como amigos das virtudes, ofendidos pelos vícios dos homens. Tantos sinais de entranhas de vítimas, augúrios e vaticínios, com que tanto se compraziam em jactar-se e ter-se em conta de conhecedores do futuro e auxiliares nas batalhas, convencê-lo-ão da presença deles. Se deveras se houvessem ausentado, o furor dos romanos seria fermento de guerras civis menos terríveis que suas pérfidas instigações. Capítulo 26. Enquanto conselhos secretos dos deuses se referiam aos bons costumes, publicamente se apreendia, em suas solenidades, todo gênero de torpezas. Desse modo e havendo-se aberto e publicamente manifestado torpezas, de mistura crueldades, opróbrios e crimes, reais ou imaginários, dos deuses, que pediam, agastando-se, quando não atendidos, lhes consagrassem e dedicassem em solenidades certas e estabelecidas, exibindo-os, nos teatros, aos olhos de todos, como que lhes oferecendo exemplo a ser imitado, pergunto. Como é que esses mesmos demônios, que em meio de semelhantes torpezas se confessam espíritos imundos, cujas velhacarias e maldades, verdadeiras ou simuladas, e cuja celebração, pedida aos dissolutos e arrancada à força aos honestos, os apontam como autores da vida licenciosa e torpe, como é, repito, que em seus templos e secretos retiros ditam, segundo se diz, alguns sádios preceitos de moral a determinadas pessoas a eles consagradas, como se fossem eleitas.
Se isso é verdade, há razão suficiente para nos advertirmos e convencermos de ser essa mais refinada malícia de tais espíritos daninhos. Tamanha é a força da bondade e da castidade, que todo ou quase todo ser humano se mostra sensível a semelhante louvor e jamais a torpeza o embota ao extremo de fazê-lo perder o senso de honestidade. Portanto, se a malignidade dos demônios em parte alguma se transfigurasse em anjos de luz, como está escrito em nossas escrituras, não realizaria sua obra de sedução. Assim, fora, aos ouvidos de todos, com muito grande estrépito ressoa em pura impiedade, dentro, apenas nos de alguns, sua simulada castidade. Dá-se publicidade ao vergonhoso e clandestinidade ao louvável. O decoro oculta-se, o desdouro exibe-se. O mal que se faz convoca inúmeros espectadores, mas o bem que se prega encontra poucos ouvintes apenas, como se a honestidade causasse vergonha e desonestidade, glória. Mas onde procedem desse modo, senão nos templos dos demônios? Onde, senão nos refúgios do engano? Aquilo se faz para enredar os mais honestos, que são poucos, e isto, para os demais, os dissolutos, não se emendarem. Onde quando os iniciados aprendiam de celeste os preceitos relativos à castidade, ignoramo-lo. Vimo-la, porém, diante do mesmo templo em que todos quantos concorríamos ao local contemplávamos também, junto à deusa, aquele famoso simulacro, acomodando-se cada um de nós como podia, assistíamos, superexcitados, aos jogos que se representavam, observando alternadamente a pompa das meretrizes e a Virgem Deusa. Notávamos, além disso, que adoravam com humildade, mas ante ela representavam semelhantes vergonheiras. Nesse lugar jamais vimos representações honestas, jamais atriz alguma casta. Todos desempenhavam bem o papel obsceno que lhes competia. Sabia-se o que agradava a deusa virginal e representava-se o que a matrona, mais instruída, levasse do templo para o lar. Não faltavam algumas que, mais recatadas, desviavam o rosto dos impuros meneios dos histriões e, olhando as furtadelas, aprendiam a arte da obscenidade. Coravam dos homens e não se atreviam a demorar os olhos nos impudicos trejeitos. Muito menos, porém, ousavam condenar, com castidade de coração, as cerimônias sacras da deusa que veneravam. Representava-se publicamente no templo que no lar se reveste de profundo segredo. E com sobrada admiração, por certo, do pudor dos mortais, se é que ali restava algum, de que os homens não cometessem livremente as lubricidades humanas que de maneira religiosa prendiam perante os deuses, capazes de ficarem zangados se não as representassem. Que outro espírito, de oculto instinto, agitando as mentes mais perversas, não apenas insta ao cometimento de adultérios, mas também se apacenta nos cometidos. Que outro espírito, senão o que se alegra em cerimônias tais, colocando nos templos simulacros dos demônios, amando nos jogos os simulacros dos vícios, sussurrando em segredo palavras de justiça, para a sedução dos poucos bons, e frequentando em público as blandices da maldade, para senhorear-se dos maus, que não tem conta. Capítulo 27. Menoscabo da moralidade pública com que os romanos consagraram as suas divindades para aplacá-las às torpezas dos jogos. Túlio, homem grave, pretenso filósofo e futuro edil, exclamava no fórum que um dos deveres de sua magistratura consistia em aplacar Mãe Flora por meio da celebração dos jogos que costumavam realizar-se com devoção apenas superada pela torpeza. Alhures, Jacôncio,
Reduzida a cidade à desesperadora situação, diz que se haviam celebrado jogos durante 10 dias e tudo se fizera para aplacar os deuses. Como se não fora melhor irritar semelhantes divindades com o comedimento que aplacá-las com a libertinagem e provocar-lhes a inimizade por meio da modéstia que apaziguá-las com tamanha dissolução. Não iria prejudicá-los tanto, por mais atroz que fosse a desumanidade dos homens em favor de quem os aplacavam, como os prejudicavam os próprios deuses, quando os apaziguavam com vícios tão repelentes. A razão é que, para evitar o que se temia pudesse o inimigo fazer no corpo, de tal modo se granjeava a amizade dos deuses, que a virtude se arruinava nas mentes. E semelhantes deuses não se prestariam à defesa contra quem combatia os muros, sem que antes se fizessem expugnadores dos bons costumes. Esse apaziguamento de tais divindades, por demais desonesto, impuro, impudente, dissoluto e torpe, cujos ministros a louvável índole da virtude romana privou das dignidades, expulsou da própria tribo, reconheceu como torpes e declarou infames, esse apaziguamento, repito, de semelhantes deuses, vergonhosos, repulsivos e abomináveis para a religião verdadeira, essas fábulas repugnantes e passíveis de vitupério, essas ações ignominiosas dos deuses, malvada e torpemente praticadas e mais malvada e torpemente ainda representadas, aprendi-os a cidade toda pelos olhos e pelos ouvidos. Via serem de agrado dos deuses tais coisas, por isso acreditava que não apenas deviam ser-lhes exibidas, mas também deviam ser imitadas. Mas não via aquele não sei que de honesto e bom que a tão poucos de tão em segredo se dizia. Se é que se dizia. Cujo conhecimento, segundo parece, era mais receado que a própria observância. Capítulo 28. Caráter salutar da religião cristã. Queixam-se e murmuram os maus, os ingratos e aqueles que se acham mais profundo e estreitamente possuídos por esse abominável espírito de que pelo nome de Cristo os homens se veem livres do jugo infernal das imundíssimas potências e da parceria com elas nos suplícios. Queixam-se, também, de que da noite da mais perniciosa impiedade são transferidos para a luz da mais salutífera piedade, porque o povo acode às igrejas com diligência casta e honesta separação entre homens e mulheres. Nelas ouvem como cumpre viverem bem no tempo, para que, depois desta vida, mereçam viver bem-aventurada e eternamente. Nelas a Santa Escritura e a doutrina de justiça ressoam do púlpito, à vista de todos, de maneira que as ouçam como prêmio os que as praticam e como condenação àqueles que não o fazem. Chegam-se-lhes alguns que zombam de tais preceitos, repentinamente, porém, mudam de pensar e depõem uma insolência ou a refreiam por medo ou pudor. Nelas não se lhes propõe coisa torpe ou má, a fim de que a presenciem ou imitem. A eles são ensinados os preceitos do verdadeiro Deus, narradas todas as suas maravilhas, enaltecidos os dons ou pedidas mercês. Capítulo 29. Conselho aos romanos sobre o dever de renunciar ao culto aos deuses. Prefere essas coisas, ó nobre natureza romana, ó progênie dos Régulos, Sévolas, Cipiões e Fabrícios, prefere-as e repara nas diferenças que há entre elas e a torpe vaidade e a engenhosa malícia dos demônios. Se algo em ti naturalmente desponta como digno de louvor, não se purifica, nem se aperfeiçoa, senão com a verdadeira piedade. Somente a impiedade a dissipa e deita a perder. Escolhe desde já teu caminho, a fim de poderes ter glória verdadeira, não em ti, mas em Deus. Houve tempo em que não te faltou a glória mundana, por oculto desígnio da divina providência faltou-te, porém, a verdadeira religião a escolher.
Desperta. É dia. Desperta, como despertaram alguns dos teus, de cuja perfeita virtude e de cujos padecimentos pela fé nos gloriamos. Pelejando contra os irreconciliáveis poderes hostis e vencendo-os com sua morte valorosa e com seu sangue, deram-nos esta pátria. Nós te convidamos, nós te exortamos a vir a esta pátria, para que te contes no número de seus cidadãos, cujo asilo é, de certo modo, a verdadeira remissão dos pecados. Não prestes ouvidos aos que degeneram de ti. Infamam a Cristo e os cristãos e acusam de calamitosos os tempos que correm. É que nos tempos não buscam o repouso da vida, mas a segurança do vício. Tempos semelhantes jamais quiseste, mesmo para tua pátria terrena. Volve-te, agora, para a pátria celeste. Por ela trabalharás pouco e nela terás eterno e verdadeiro reino. Não encontrarás o fogo de Vesta, nem a pedra do Capitólio, mas Deus, uno e verdadeiro, que não te porá limites ao poder, nem duração ao império. Não andes à caça de deuses falsos e enganadores. Despreza-os e afasta-os de ti, elevando-te à verdadeira liberdade. Não são deuses, são espíritos malignos, para quem és suplício tua eterna felicidade. Não parece que Juno jamais tenha invejado aos troianos, teus ancestrais terrestres, a glória da cidade romana, como esses demônios, que te obstinas em considerar deuses, invejam ao gênero humano a felicidade das eternas moradas. Tu mesmo bem soubeste julgá-los assim, quando os aplacaste com jogos, mas quiseste considerar infames os homens por intermédio de quem os celebraste. Consente em assegurar tua liberdade contra os imundos espíritos que te puseram no pescoço o jugo de sua ignomínia, para consagrá-la a si mesmos e celebrá-la em sua honra. Excluíste do acesso às dignidades os intérpretes dos crimes divinos. Suplica, pois, ao Deus verdadeiro, que afaste de ti esses deuses que se comprazem em suas próprias velhacarias, quer verdadeiras, o que é o cúmulo da ignomínia, quer falsas, o que é o cúmulo da malícia. Está bem que espontaneamente negues o direito de cidadania a estreões e comediantes. Acaba de abrir os olhos. A majestade divina jamais aplacam as artes que empanam a dignidade humana. Como, pois, no número das santas potestades do céu pensas incluir deuses que se satisfazem com semelhantes agrados, depois de haveres pensado que os homens por quem lhes dedicas esses obséquios não deviam contar-se no número de meros cidadãos romanos? A cidade soberana é incomparavelmente mais luminosa. Nela, a vitória é a verdade, a honra é a santidade, a paz é a felicidade e a vida é a eternidade. Em sua sociedade não tem, com certeza, tais deuses, a partir do momento em que te envergonhaste de ter semelhantes homens na tua. Evita, por conseguinte, comunhão com os demônios, se queres chegar à cidade bem-aventurada. É verdadeira a indignidade que pessoas honestas rendam culto a quem pessoas torpes conseguem aplacar. Sejam afastados de tua piedade, por meio da regeneração cristã, para tão longe como aqueles o foram do acesso às dignidades públicas, por meio da nota censória. Está faltando tocar no ponto referente aos bens carnais, que somente os maus querem gozar, e os males carnais, únicos que não querem padecer. Nem mesmo sobre esses têm os demônios o poder que lhes atribuem, embora tivessem, deveríamos desprezá-los, não adorá-los por causa deles e, adorando-os, ficarmos impedidos de poder alcançar os bens que nos invejam. Mais tarde veremos, para encerrar aqui este livro,
que mesmo nisso não tem a influência imaginada pelos que sustentam que, por causa deles, é preciso adorá-los.